protozoário causadora da giardíase. Vamos falar sobre giardia. A giardia é um protozoário pertencente à classe mastigófora, pois se locomove por flagelos. Possui duas formas do ciclo biológico. Uma forma móvel, que vai estar lá no intestino delgado dos animais parasitados ou ser humano, que é o trofozoito, né, flagelado, e a forma imóvel, que é a forma cística, ou a forma que sai nas fezes e a forma contaminante para os animais sadios. São cistos infectantes, a forma imóvel. A giardia é esse parasita aí de formato piriforme, formato de pera, e numa observação em computação gráfica ou microscopia eletrônica, teria esta forma côncavo-convexa. Aqui estão as duas formas da giardia, né? Os cistos contaminantes, com 4 núcleos, e o trofozoito intestinal. O trofozoito possui o disco suctor na face ventral, que é a forma como a giardia se fixa nas vilosidades intestinais do hospedeiro, e possui 8 flagelos que vibram para realizar a locomoção. A giardia é extremamente móvel. A giardia tem a contaminação e a infectividade através dos genótipos, né? E os genótipos vão representar o potencial de zoonose deste parasita. Aqui eu trago para vocês os tipos de genótipos que existem, eles são denominados em letras de A a G, e os animais que podem ser contaminados por esses genótipos, né? Os hospedeiros. Todos os mamíferos, eles são contaminados pela giardia duodenalis, sinônimo intestinalis, ou pode ser chamada de giardia lamblia, isto é, atualmente denomina-se giardia apenas uma espécie, né? Que é a duodenalis intestinalis ou lamblia. E o que diferencia entre as giardias é o genótipo ou a gama de animais que esse tipo de giardia vai ser capaz de contaminar. Os genótipos A e B são os genótipos que causam zoonoses, pois são os genótipos que são comuns a seres humanos, primatas, cães, gatos, bovinos e roedores. O genótipo A e o genótipo B, humanos, primatas, cães, equinos e bovinos. Falando sobre o ciclo biológico da giardia. É um ciclo biológico monoxeno de contaminação fecal oral. Temos aqui um cachorro que tem o trofozoito no intestino. O trofozoito está lá causando contaminação, causando parasitismo. Em um determinado momento, esse trofozoito vai virar um cisto que vai ser liberado nas fezes e contaminar o ambiente. Esse cisto vai ser a forma de reinfecção oral para o mesmo hospedeiro ou a forma de infecção para outros hospedeiros, né? Outros hospedeiros também vão se infectar por via oral. Podem se infectar por hábitos de higiene falhos ou pela ingestão de alimentos e água contaminados. Após a ingestão do cisto, esse cisto passa pelo estômago e lá na primeira porção do intestino libera o trofozoito, que vai fazer o parasitismo. Quais são os sinais clínicos causados pela giardia? A giardia, estando no intestino delgado, promove um desequilíbrio de pH intestinal. Então, o pH intestinal, ele tende a ficar mais ácido e deveria estar básico.
Esse desequilíbrio intestinal faz com que haja uma diarreia osmótica. Também ocorre a liberação de sangue nas velocidades intestinais, pois nos locais onde a giardia faz o parasitismo, existem pontos de sangramento, né? E nesses pontos de sangramento vai acontecer extravasamento de sangue para a luz intestinal e o animal pode ter estrias de sangue nas fezes. Ocorre também muita destruição de células e velocidades intestinais no intestino delgado, né? E estas células do intestino delgado são as células produtoras de uma enzima responsável pela digestão dos carboidratos, a disacaridase. Como essas células são destruídas e não haverá a liberação da disacaridase, a tendência é que os carboidratos não sejam digeridos e o animal vai apresentar uma diarreia amarelada, gordurosa. Nós dizemos que ocorre a observação da esteatorreia, né? Que são essas fezes gordurosas amareladas. Esta hiperprodução de células também estimula a produção de muco em excesso e podem ser liberados blocos de mucos nas fezes, né? Que são essas porções de muco com estrias de sangue, que são os locais de sangramento da giardia, de sangramento, desculpa, intestinal. Essa diarreia pode evoluir de aguda para crônica, né? E animais que apresentam a diarreia crônica vão apresentar este tipo de diarreia líquida e escura, enegrecida. Essa diarreia enegrecida se chama melena, que é a diarreia com presença de sangue digerido, pois o sangramento vai estar acontecendo na primeira porção do intestino delgado e este sangue esse sangramento que acontece no intestino delgado, ele vai ser digerido durante toda a passagem pela porção intestinal. Então o sangue sai preto, enegrecido e esse sinal clínico se chama melena, diarreia com melena. O diagnóstico da giardia, ele pode ser feito pela observação do quadro clínico, fezes amolecidas, amareladas, ou a esteatorreia, liberação de blocos de muco periodicamente com estrias de sangue, fezes amareladas com estria de sangue, diarreia persistente ou a presença de diarreia com melena ou sangue digerido, diarreia escurecida. O diagnóstico laboratorial é feito com exame parasitológico de fezes por método direto. Então, examina-se fezes a fresco, encontrando trofozoitos e cistos. Cuidados com falsos negativos, pois a eliminação dos cistos ocorre de forma intermitente. Então, a cada 5 dias devem ser coletado o material e enviado para o laboratório para que realmente se faça a constatação de um diagnóstico negativo. A profilaxia, ela é feita observando o saneamento básico e higiene, cloração da água e os cuidados com a contaminação ambiental. O esterco bovino, ele configura um grande ponto de contaminação ambiental, pois o esterco é utilizado para adubação de pastagens e de hortaliças. E os bovinos contaminados podem eliminar até 1 milhão de cistos de giardia por grama de fezes. Lembrando que os bovinos podem ser contaminados pelos genótipos A e B, que são zoonóticos aos seres humanos, cães e gatos. A profilaxia em cães pode ser feita pela prevenção através de vacina. A recomendação é a aplicação em filhotes de 8 semanas de idade.